Olá, pessoal da TV Farol, sejam bem-vindos a mais um Pod Amor, o podcast mais amorzinho e emocionado da TV Farol. E eu sou Manu Silva, sua apresentadora, e vou trazer para vocês hoje a voz mais marcante, aveludada do rádio Serra Talhadense. Rafaela Santos, seja bem-vinda ao Pod Amor. Ah, que lindo. Obrigada, Manu. Muito obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui, né? A gente sempre se via, assim, a gente é colega de alguns lugares, né? De profissão, acaba sendo também. Isso. E até de curso, né? A gente fez o mesmo Estudantes de curso, né? letras. É. E é um prazer estar aqui e amei demais receber o Oxe, convite, viu? mano, o prazer é todo meu, sou muito sua Obrigada. fã, sua voz. É a voz, não só falando no rádio, apresentando todos os seus trabalhos, mas também cantando, que é uma voz Muito toda obrigada. trabalhada, né, num negócio. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Obrigada, isso. Manu. Mas, para começar, vou trazer um texto um pouco dolorido e sofrido hoje, porque eu tô assim, tô judiada, tô coisada. Pra combinar com a convidada. Não, ô, mulher, tu tá assim, tá não, mentira. Até cachaça tu trouxe pra nós hoje. Ei, Né, Rafa? eu quero saber dessas histórias, viu? Ei, Rafa, já começar assim. Mas vamos para a Brincadeira. mensagem do dia. Vai. O texto de hoje ainda está sem nome, mas eu acredito que é cicatrizante, porque é algo que está saindo de mim. Nem sempre quando se tira a casquinha, a ferida sangra novamente. O tempo seca, a seiva esgota, já nem dói tanto, insuportavelmente. É sempre quando a gente se afasta de quem jurou amor, a proteção necessária, o vento cura. Não é ferida eterna, cicatrizante. Quem já esteve ali, já foi. Uma loucura que a pessoa escreve, né? Muito obrigada. Perfeito, muito bem. Muito obrigada, Arrasou. mano. Quem sabe a gente não sai daqui, né, com um nome pra esse poema. Eu senti cicatrizante muito forte. Gostei. Tu gostou? Muito bom. Muito Gostei mesmo. obrigada. Mas, Rafa, eu gostaria que eu já na intimidade, Rafa, Sim, né? Porque com certeza, Chico. adoro teu nome, Rafaela Santos, muito é igual a obrigada. cantora de brega. É, exatamente. Inclusive, sofro Maravilhosa. bullying por conta... É, brincando. Tu não gosta não, Não, de mas um quando eu breguinha? canto... como eu canto, né, assim, tipo no chuveiro e tal, em alguns lugares, mas... Mulher, tu faz não casamento, tu faz profissionalmente. evento, tu faz um monte de coisa. Não, hoje, tipo, não profissionalmente, mas já cantei muito em casamento. Quer dizer, enfim, a hipocrisia. Cantei esse fim de semana, mas foi no casamento do meu primo, então nada, assim, profissional ele pediu, mas eu parei mais de cantar em casamentos, né? Mas já fiz barzinho, Que pena. já fiz muita coisa, mas assim, para nossa região, quem é músico sabe que é uma dificuldade enorme viver da música, né? Aqui na nossa região. Então, tem que se dedicar, tipo, 100%. E como eu tenho outras coisas, aí é melhor focar, né? Então, perfeito. Você já começou falando um pouquinho dos seus rolês, dos seus trabalhos. Eu gostaria que você dissesse pra gente quem é Rafaela Santos, a Eita. favorita. Não, a outra. Oh, desculpa. Não, olha, eu ia falar isso, exatamente. Um amigo meu, né, conheceu um boy, enfim, que é de Recife, Aham. e ele trouxe ele pra cá, né, pra Triunfo, e eu saí com eles. E aí ele falou que ele era fã, que tinha me escutado cantar e que ele era fã da cantora Rafaela Santos. Sim. Só que assim, eu não liguei na hora, né? Aí eu disse, nossa, obrigada. E diga a ele que muito obrigada. E tipo, só que ele tava tirando onda, né? Tava falando da outra, Aí da eu, favorita. tipo, paguei um mico, porque eu pensei que ele tava falando de mim, né? Mas enfim. É uma pergunta. Quem sou eu? É uma pergunta muito profunda, né? A Sim. primeira vez que me perguntaram isso, eu não soube responder. Mas eu acho que é bom a gente não saber responder por inteiro no sentido de estar sempre evoluindo, né, Manu? Sim. Porque eu acho que a gente nunca está acabado. Então, acabado depende do sentido, mas Aí só depois Não, desse janeiro, né? bicho, que não acaba. não é? Mas enfim, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, né, que eu sou uma pessoa que é determinada, que não teve nada fácil. Então, por isso eu me considero corajosa. Então, acho que eu sou uma menina simples, né? Eu me considero ainda aquela menina Vinda de triunfo. vinda de Triunfo, né? Na verdade, só vim nascer em Serra Talhada. Então, no meu registro tal, sou serra talhadense, mas eu me criei em Triunfo e voltei para cá, né? O destino me trouxe de volta para cá. Mas eu me considero uma pessoa determinada. Eu sou muito humilde, pelo menos eu busco ser.
quem me vê na rua acha que eu sou metida e tudo mais, mas eu prefiro É os olhos surpreender. claros, mulher. Que o povo acha que quem tem olho claro é Não, mas é metido. porque por mais que eu fosse pobre, mas eu nunca gostei de andar, não sei, com estereótipo de pobre, né? Como a galera costuma achar. Então, muita gente achava que eu tinha dinheiro ou alguma coisa Porque você alguma tá coisa bem do tipo. vestida, tá Exatamente. arrumada. Mas é só porque é um pobre com bom gosto. Então, tipo, né? Ai, não, obrigada. Né? Exatamente, né? Oxe. Né? Porque, mas, enfim, me considero uma pessoa corajosa, determinada e humilde para aceitar que eu não sei de tudo, não sou tudo isso, mas, enfim, busco ser, né? Sempre busquei ser o melhor que eu posso ser, principalmente para as pessoas que eu amo. Eu tenho uma Arrasou. família muito grande e muito unida. Quantas E eu pessoas acho que tua família? Menina, é muita gente. Minha mãe Uns tem... 2 times de futebol? Ou mais? exatamente. A família da minha mãe é um time de futebol, literalmente. 11 filhos, né? A minha avó teve Arrasou. 20, só que morreram 9. E, inclusive, eu fiz um poema, um cordel, contando a Cadê? história de todos eles. Está no meu Instagram. Mas, Quem quiser ir minha olhar lá, gente, está no meu Instagram. eu Contando, lendo porque... minhas coisas, né, mas- minhas coisinhas. Não, mas pra- é uma coisa básica, assim, porque minha família ela é muito unida, muito mesmo, assim. É um povo simples, mas unido demais. E aí eu acho que isso me influenciou muito, sabe? Que eu sou muito família, sou muito pé no chão e eu gosto da simplicidade. Eu gosto de gente humilde, gente simples, gente de verdade, né? Não gosto de gente que quer ser o que não é. Então, enfim, eu acho que minha Arrasou. família tem muita influência nisso. Aí, E a 11 parte do meu pessoas- pai também é muito grande, também a família do meu pai. 11 também. Não, eu nem parei para contar, mas assim, é muita gente também. E aí, como eu sou muito família, eu agrego muita gente. Então, assim, por mais que seja um primo distante e tal, eu falo como se fosse de casa, assim, sabe? E aí eu considero minha família os amigos que chegam também, né? Porque Arrasou. às vezes a gente encontra a família no meio do mundo, né? Encontram. Tem amigos, às vezes, que fazem tão parte da família da gente que mais do que até um irmão, um Exatamente. primo e tal. Exato. E, Rafa, a gente já falou um pouco sobre você, família, Isso. trabalho. Como é que estão os seus rolês de trabalho? Pronto. Trabalho é sempre muita coisa, né? Porque eu não paro. A gente não tem a opção de dar errado quando a gente vem de baixo, né? Então, eu nunca gosto, assim, de estar parada, né? Eu estava até outro dia no rádio, né? Eu tenho 8 anos que comecei no rádio, vai fazer 9 anos Tu agora. começou aqui e encerrou lá em Triunfo. Em Triunfo. Passei mais de 3 anos na rádio de Triunfo FM. E vim para cá, para Vila Bela. Passei uma temporada aí. Saí, passei pandemia e tudo mais, mas com assessoria de comunicação, assessoria política. E também terminando faculdade e tudo mais, né? Que foi acumulando muita coisa. Eu sempre gostei de ter muitos empregos. Se eu estou trabalhando e chega alguém com outra oportunidade, eu tento conciliar para... Tu é capricorniano? Não, sou libriana. Minha gente. Capricórnio E que aí? gosta, assim, de fazer muita coisa ao mesmo tempo. O povo diz. Mas aí eu gosto muito de ter sempre algo a mais, um extra e tal. E aí isso fez com que eu trabalhasse de muita coisa. Eu já trabalhei até faxina eu já fiz com minha mãe, né? Que minha mãe é doméstica. Aham. E aí eu já fui manicure, cabeleireira, fui muita coisa, assim, recepcionista, mediadora de exposições lá em Triunfo também. Aham. E a maioria das vezes tudo ao mesmo tempo. Professora também, já fui por muito tempo. E aí radialista, jornalista, que a gente acaba sendo, né? Porque tem o registro profissional e tudo mais, mas agora eu estou terminando uma pós de jornalismo. Arrasou. E assim, eu amo comunicação. Na verdade, eu sempre fui muito comunicativa porque eu gostava muito de cantar e tudo mais. Aí com veio a o família palco, dessa, eu tinha que microfone. conversar, né? E minha família, tipo, todo mundo canta. Meu irmão canta profissionalmente, né? Aham. Eu sou mais assim... Fael, Fael, né? isso. Massa. E aí, a gente sempre, quando ele vai apresentar, eu sempre estou com ele. Mas, enfim, hoje a gente tem uma empresa, né, que é a Escopo. Na verdade, a Escopo já existia, enquanto eu ainda estava nos outros trabalhos, mas eu não estava me dedicando tanto a ela.
E agora eu estou gerenciando a Escopo, né? Divonaldo, que é o meu companheiro, tá mais pro lado da política e tudo mais. Bem petista, meu companheiro. É o boy dela, minha gente. É o macho. Exatamente. E aí ele se afastou um pouco e eu assumi. E faz pouco tempo que eu assumi, mas aí me chamou a responsabilidade, né? Como é uma empresa nossa, de comunicação também, a gente faz filmagem e tudo mais. Live, cobertura de eventos, enfim. A responsabilidade. Né? E aí e o gerenciamento de redes sociais e tudo mais começou a tomar muito tempo. E nessa época eu estava na rádio ainda, né? Que foi ano passado que eu assumi mesmo. Eu só ficava, mas não ia tanto para lá, não me dedicava tanto à Escopo. E agora, né, surgiu assim o chamado, porque tem um momento em que seu negócio lhe chama. E se você não for, você tem que botar outra pessoa para assumir, senão fecha, né? Senão não dá certo. Sim. E aí foi a hora de eu assumir e eu tive que fazer essa escolha, né? E aí saí do rádio. Mas o rádio não sai de mim, não tem jeito. Não, com essa continuo gravando, hoje eu continuo gravando spots, gravo muita coisa. E graças a Deus, né? E assim, se torna um extra e é bom porque lá na Escopa a gente também tem um estúdio, né? Então eu já gravo lá mesmo, enfim, aí fica tudo certo. Se você fosse gravar um spot do Pó de Amor, como seria? Como é a frase que você diz? O mais amorzinho e... O podcast mais amorzinho e emocionado de Serra Talhada. Pó de Amor, o podcast mais amorzinho... e emocionado de Serra Talhada. Com Manu Silva, a melhor apresentadora da TV Farol. Vou chorar, minha gente. Ô, Manu, peraí, mas tem outra apresentadora ou você é tudo Não, é só eu mesmo. Pra ser feliz. Não é, porque eu disse isso porque teve uma vez que disseram assim, Rafaela, você é a melhor radialista de Serra Talhada. E na época não tinha nem outra menina no rádio. Eu não sabia se eu achava bom. Não, é maravilhoso. E aquele povo que chega pra mim até hoje e diz, eu escuto você todo dia, não sei o que e tal. Até hoje. E eu já saí da rádio faz um tempo. Ai, meu Deus. Mas enfim. Eu passei um ano fora do Farol e aconteceu não, isso comigo. Depois tu me dá um texto assim mais legal. Não, era só brincadeira. Não, sem texto é chato, mas... Vamos para o foco desse Essa foi podcast. mais uma vinheta do que um spot, né? Vamos para o foco desse podcast. Bora. Que eu sou muito fã do seu trabalho. Arrudeando assim, né? Lógico, para deixar à vontade. Foi bom. Não é? Foi bom Mas demais. para entrar no clima amoroso, relacionamentos e afetos, me fale da primeira experiência que você teve com o amor. Independente de ser o amor fraterno, o amor carnal, etc. Assim... Deixa eu falar do amor, né? Relacionamento amoroso mesmo, que a gente tá, né? Por conta mas tem uma história que não é de relacionamento amoroso sua, não, que eu quero saber. Tá bom. Mas eu, primeiro, assim, acho que a maioria das crianças, né, e tal, é na escola. E eu sempre fui muito assim, por exemplos que eu vi na minha família e tudo mais, eu sempre era muito, assim, pro lado de homem, sabe? Eu sempre tinha muito cuidado, sempre tive, minha mãe também sempre me orientou e tal, meu pai super ignorante, queria sempre que eu casasse só com, tipo, 30 anos, sabe? Ele sempre colocava muito pra lá. E aí eu nunca fui de chegar pra paquerar, de não sei do que. Eu sempre fui aquela pessoa... Pronto, primeiro, eu era a CDF da sala, na escola, no primário, né? Tinha não paquerinha? Não tinha paquerinha, porque eu era CDF e no tempo que eu fui despertar, que eu estava na puberdade, que era no ensino fundamental ainda, né? Eu jogava bola com os meninos, que lá na nossa família a gente tem time de futebol feminino e tudo mais. Que legal. E aí eu jogava... É tão grande que tem realmente um time de tem futebol. Mesmo. Meu Deus. Feminino e masculino. Arrasou. E aí a gente... eu jogava bola com os meninos, né? E eu era aquela pessoa que levava os recados das meninas para os meninos. E tinha um em especial... Tu era o Cupido. Eu era o Cupido. Só que o Cupido sofre, meu Deus. Por quê? Tinha um menino lá que eu gostava dele. Eu já começou a se cansar. Daqui a pouco eu vou precisar. A fofoca quando começa, a pessoa chega a se Mas aí fofoca. tinha um que eu comecei a gostar do menino. Quando eu percebi que eu comecei a gostar dele? Quando uma amiga minha pediu para eu passar o recado
pra ele. Aham. E ele passou de volta pra ela, dizendo que ela era a menina mais bonita da sala, que não sei o que e tal, tal. Eita. E eu era, coitada, meu Deus do céu. Eu só tinha pele e osso, era bem... Era magrinha. Eu era... lembra, eu não sei se vocês conhecem, mas o Estela Maris, em Triunfo, o colégio. Sim. Pronto. Em um tempo eu estudei lá. Não do Estela Maris mesmo, mas era uma cedência, né, do município, enfim. E aí a gente foi pra lá e tinha um pé de jambo, bem alto. E só os meninos conseguiam subir. Aí muitos meninos lá ganhavam beijos e tudo mais das meninas, porque pegavam jambo para elas, né? Trocava jambo por beijo, enfim, Minha ficava gente, ali, né? Que comércio. Né? E eu era a salvação das meninas, porque eu sempre fui acostumada a subir em árvore, né, de todo jeito, por conta do sítio, me criei no sítio. E aí eu subia no pé de jambo, ia nas galinhas mais finas, assim, pegava os jambos e entregava às meninas, e aí elas estavam libertas para, né, não precisar beijar ninguém nem nada. E aí eu sempre fui essa pessoa. Tu não ganhava jambo, tu mesmo ia lá buscar. Eu ia lá buscar meu jambo, né? Muito bem. Né? E aí, eu lembro bem, assim, do dia que ele disse que queria ficar com ela. Naquele tempo era só um selinho e tal, né? Hoje em dia, ficar já é ficar, Ficar. Até hoje a gente pergunta, né? A gente da nossa idade, a gente pergunta. Mas é ficar ou só ficar? E naquele tempo era só ficar, era só um beijinho de nada. E eu fiquei muito chateada, porque ele tinha pedido por mim, por passar o recado a ela. Oxi. E aí eu percebi que eu tava... e aí eu percebi que eu tava sentindo alguma coisa diferente por aquele menino. Mas, assim, eu gostei dele durante muito tempo, mas ele nunca soube, sabe? Então, assim, sabe aquele sofrimento? Sempre foi muito... Eu sempre gostei muito de música. Olha, eu me criei escutando Amado Batista, que meu pai amava, e Roberta Miranda, que minha mãe amava. Senhora. E brega e não sei o que e tal. Até hoje eu gosto dessas músicas. Mas já era, tipo, desde cedo, já sofrendo, meu Deus, aquela melancolia, aquele negócio. Mas, assim, eu já gostei de vários meninos, mas sempre à distância, entendeu? Aquele negócio mais impossível, assim, esses negócios, assim. Aí foi isso. Na escola era só isso, mas nunca beijei menino na escola, nunca. Eu lembro que até no ensino médio teve um menino que pensou que eu era casada, e, tipo, eu com 15 anos, né? Porque eu era muito séria, tipo, quem me vê pensa que eu sou muito séria, mas, enfim, eu sou... Muito gaiata, ao contrário. Eu sou, mas, assim, não sou tanto, né, quanto gostaria, mas eu amo gente gaiata, amo rir. E aí, tinha um menino que veio perguntar à minha amiga, Rafaela é casada? Eu disse, menina, ela tem 15 anos, pelo amor de Deus. Eu disse, não, é porque ela é muito séria, eu pensei que ela era casada e tal. Eu tenho medo dela, os meninos tudo têm medo dela. Aí foi que eu entendi, quando ela veio me falar, que, na verdade, os meninos tinham medo de mim. Por isso que eles não chegavam em mim. Então, você tinha um poder já natural que... Mulher, eu não sei se é poder, não, mas tudo bem. Na época não sabe se era bom, né? Não, mas aí nunca teve nada, assim, de escola. Já tive uns crushes em muitos meninos, assim, na escola, mas de longe mesmo, eles nunca souberam, nunca cheguei nem nada, não. Eu vim chegar mesmo em alguém e tudo mais e falar, né, bem tarde. E aí que tu quer saber, né, bicha? Pois é. Porque quando eu combinei essa entrevista com a Rafaela, ela disse, tem histórias ótimas, não sei o quê. Eu não fiz muita coisa, não, mas eu já quis ser freira. Eu fiz, o quê, menina? Tu já quis ser freira? Ela, já, não sei o quê. Aí começou a me contar. Eu, conte pra gente, Rafa, com detalhes. Você me contou muito por alto, assim. Eu quero saber como foi que veio essa coisa da religião. A história é muito longa. Mas, assim, eu acho que teve um momento ali na minha vida que fez com que eu quisesse me retrair de novo. Por quê? Eu falo que eu fui despertar muito tarde, então não sei o quê, mas teve um hiato ali, que eu não posso chamar de hiato porque, na verdade, foi um clímax, né? Foi um acontecimento. Quando eu tinha 11 anos, eu fui para Recife com meu pai e meu irmão visitar minha tia. E ele estava trabalhando nesse tempo lá. E aí a gente ficou 15 dias lá. Quando eu cheguei lá, eu me apaixonei por um menino que era mais velho que eu. Eu não sei se ele tinha uns 16 anos na época, eu acredito, não lembro. Eu tinha 11. E naquela, sabe? De longe, como eu sempre fazia aqui, né? Só que lá os meninos eram mais evoluídos, né? Enfim. E ele era mais velho que eu e tudo mais, então percebeu que eu estava gostando dele. E eu comecei a fazer amizade com as duas irmãs dele.
E elas me contando, né? Tudo. Em 15 dias. E falando assim, ai, porque não sei o quê, porque você devia ficar com ele e tal. E eu nunca tinha beijado na boca, não sabia nem, enfim, o que era. E aí, menina, resumindo a história, no último dia, eu fiquei com esse menino. E, tipo, não foi um beijinho de No selinho, último dia. não. Que tu No último dia que depois tu eu já vinha, ia voltar. foi tipo despedida mesmo, que eu sempre gostei dessas coisas, sabe? Porque as meninas... Com drama, sempre assistindo muito filme, enfim. Hoje eu tenho raiva porque os filmes fazem a pessoa pensar que o homem perfeito existe, né? Não é. Mas... Que essas histórias né? mirabolantes acontecem. Então, né? as duas meninas contaram pra ele que eu tava gostando dele. Eu não queria que chegasse até ele, porque eu sempre fui daquela, né, de ficar admirando de longe e tal. Aham. E aí, elas... Eita, Robson caiu. Nossa, segura, meu filho. O babá tá E tão aí, forte né? que Robson Não, desmaiou. espere que vai chegar ainda, viu, Robson? Aí, eu dei um beijão no menino, assim, não sabia nem o que fazer, mas deu certo lá. A cara todinha, aquela Deu ceboseira. certo lá. Não, mas foi só um beijo mesmo e eu fui embora. Foi literalmente na hora de ir pra casa. Porque elas disseram, vem, ele tá aqui e tal. Cheguei, o menino já tava me esperando lá dentro Já da casa agarrou. dele. E aí pegou e me beijou e, enfim, eu fui embora. Mas eu beijei de volta, claro, né? Ah, tu beijou, Eu beijei de virou volta. as costas e foi-se E embora. fui-me embora. E nunca mais vi o menino. Naquele tempo eu não tinha celular, não tinha nada. Então, não... Menina, É, um foi. negócio dramático mesmo. Não, mas viu? tu não sabe é de nada. Porque minhas histórias são todas assim. Tu não sabe de nada. Estamos E aqui aí, pra isso, né? pra você me contar. Meu Deus. Mas, enfim, minhas histórias são boas porque não fere ninguém, eu acho. Mas aí... Nenhuma minoria. Nenhuma minoria, exato. Nós, depois de falar mal de 30 anos. Mas é sério. Aí ele... nunca mais vi, enfim. Só sei que foi assim. Eu, plena, fui pra casa e vou nas nuvens, hein? Mas, meu Deus... O carro chega a vir leve. Exato. E assim, eu enjoava na época e na volta nem enjoei, enfim. E aí, vim pra casa e de boa, e vivendo minha vida. Só que eu, como fui criada num ambiente onde minha mãe e meu pai era tudo errado, tudo muito assim, hoje eles são, Isso, meu né? Deus do céu, hoje, Jesus, se eu tivesse ficado só prestando atenção, eu tinha me frustrado muito, porque eles nem ligam. Mas são muito, muito meus amores. Mas manhã conseguiu arrancar de mim, porque eu fiquei naquela cabeça, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada e tal, não sei o quê. E eu não sabia, mas as duas meninas, as mesmas que contaram para o menino, Tuas coiteiras. contaram para Painho quando ele voltou de novo para Recife. Foi. Que E meu pai era, fofoqueiras. meu pai era tão de um jeito, ele não deixava eu sair no terreiro se tivesse menino. Tipo, ele era muito rígido, assim. Aí, eu fiquei... E eu, sem saber, que pai sabia, né? Vivendo minha vida em paz, assim. E, de vez em quando, pai Teu soltava... pai só assim, ó. Não, e pai soltava uns indiretos, um negócio assim, tipo... Falando de pecado, de não sei do quê. E eu ficava com a cabeça, né? Minha cabeça, meu Jesus Cristo. E eu fiz uma coisa muito errada, e enfim. Vou pro E aí, inferno. até que... Carro de um beijo. Eu, um dia, arrumando o Rafa. cabelo da minha mãe. Pois é, hoje eu sei que é uma besteira, mas naquela época, Maria, foi a pior coisa da minha vida. E aí, eu arrumando o cabelo de manhã, e ela fez... Fala, aí eu acho que ela também já sabia, ou enfim, a gente conversando e tal, e ela conseguiu arrancar de mim. Aí eu disse, mãe, se eu contar, a senhora não conta pra Painho, não? Aí ela disse, conto não. Conto não, o que criança foi? E iludida. manhã, né, com o olho desse tamanho, conto não, o que foi? Aí Pegando eu, fogo, né? assim, ó. A mão E eu, tremendo não, pra dar uma mãe, mãozada. né? E eu, não, mãe, é assim, é assim. Aí falei, aí ela, beleza, não, vou contar não, mas você mesmo que devia contar seu pai. Aí eu, não, mas não precisa não e tal. Aí ela disse, assim que eu disse, aí ela disse, depois se você não contar, eu vou contar. Aí lá vai eu contar pra mim. E tipo, Maria, eu morria de medo de levar uma pizza de pai, porque o bicho tinha a mão pesada, enfim. E aí ele fez, no dia que eu fui contar, eu acabando de chorar, já ia falar uma palavra. Acabando de chorar, e ele, bem sério, assim, sabe? Aí quando eu terminei... Até eu já tô com não, teu pai, hoje, amor. até hoje eu lembro do que ele falou, minha filha. Ele disse assim, eu já sabia. Aí eu disse, como assim, não sei o quê? Aí ele disse que as meninas tinham contado e tal, não sei o quê. Ele fez, olha... E eu me acabando de chorar. E ele fez, olha, dessa vez eu vou deixar passar. Agora, se tiver uma próxima, eu vou dar uma pisa tão grande em você que até o cão vai chorar com pena. Desse jeito, eu nunca esqueço essa frase que ele
tá? Só pra você ver como era o nível. Aí tu correu pra igreja pra pedir perdão a Deus. Minha filha foi um remédio. Nunca mais quis saber de homem. Fiquei, acho que uns 6 anos sem beijar, não dá nem um selinho. Mas porque não era só por conta disso também. Porque quando eu completei 15 anos, um pouquinho mais que isso, eu acho, eu entrei na igreja, né? Aí foi onde... Eu não nasci na igreja, claro, né? Não, enfim, mas não me criei na igreja. Eu vim chegar com 15 anos e eu agradeço muito, assim, porque foi um tempo muito bom para mim, porque eu vivia muitas coisas em casa. Meus pais são divorciados, então eu acompanhei muita coisa e tal. Tive um pouco traumatizante e ajudou muito. Sentido, né? Da Ajudou separação. bastante. Ajudou muito. E aí, depois que eu entrei na igreja, aí começou, né? Pouco tempo depois, eu acho que eu fiquei com poucas pessoas na vida, assim, nunca gostei de ficar, que o meu maior medo e eu odeio, assim, homem que a gente chama de gabola, né? Que, tipo, né, você ficar com alguém e ela sair espalhando para todo mundo, eu odeio isso. E aí, por isso que eu não... Por isso também, porque eu não queria também. E aí, não ficava com ninguém e tal. Fiquei com poucas pessoas. E veio, né, a questão da igreja. Porque eu falei tudo isso. Porque é boa história também, mas também porque, né? É boa mas também história, porque eu fiquei muito tempo, assim, sem ter contato físico e tal. Então foi uma metáfora a história da freira. Tu não foi mesmo. Tu ia mesmo? Eu ia mesmo para o convento. Eu participei dos encontros vocacionais, né? Porque, assim, como eu já era muito quieta, né, para essas coisas, e como eu entrei na igreja, comecei a cantava. Teve uma época da minha vida que eu ia mais missa que um padre, né? Tinha domingo que eu ia 3 missas, assim, cantar e tal, participar. Sim. E eu... Sei que tu ficava lá sentada. Não. O domingo cantar, todinho. mas eles gostavam muito, assim, que eu cantasse e tal. Aí entrei na JC, fiz parte também da Renovação Carismática, da Congregação Mariana. Era um monte de grupos que eu fiz parte e tal. Cheguei a ser coordenadora de algumas coisas de banda e tal. Mas foi uma época muito boa, assim, porque eu vivi de verdade. Só que, Manu, teve ali uma decepçãozinha minha, assim, enquanto menina que depois, né, se transformou em mulher e tal, porque eu realmente vivia aquilo, sabe? Sabe quando o povo diz, fulano só quer ser santa, quer estar na igreja? Não, eu buscava ser realmente, porque eu não fazia o que... Tu seguia direitinho eu seguia o que eu pregava. Da igreja. Exato. Então, se eu acreditava que era errado, eu não fazia. E passei muito tempo acreditando nisso, até de, tipo, casar virgem, de não sei o que e tal, se eu fosse casar, né? E aí eu fiquei, sim. E aí, é muita informação, né? Mas aí era muita coisa. E aí eu só vim namorar com 18 anos, depois de ter desistido de entrar no convento. Na verdade, eu comecei a namorar para decidir, realmente. Porque tu desistiu? Porque eu soube de algumas coisas, porque assim, lá no convento, na congregação que eu ia, nem toda congregação é igual, sabe? Mas assim, na que eu ia, que é a franciscana, ela tem ali ela tem 3 princípios que você tem que seguir, né? Se eu não me engano, castidade, oração e obediência, pobreza. Castidade, pobreza e obediência, se eu não me engano, são esses 3. Eu acho que só que a questão da obediência, para mim era o difícil. Por quê? Casta eu já era, pobre também, só a obediência, né? É brincando. Mas assim, pobre eu já era. Pobre, eu não ia mudar quase nada. Porque quando você entra no convento, você tem que abrir mão de tudo. Tipo, se você tiver um celular, você tem que deixar em casa, enfim. Abrir mão de tudo mesmo para viver doação. Né? A castidade ia ser Castidade rabado, não, de boa pra não. Mim. Pra mim ia ser de boa, porque eu nunca tinha namorado. Nessa época eu nunca tinha namorado. Meu contato tinha sido aquele de 11 anos beijo, e pronto, acabou. Diabo daquele beijo. Eu já beijo. tinha até esquecido como era que beijava. Enfim, quando eu vim beijar de novo. Enfim, o beijo já que não tinha mais nem graça. Surra, que até o cão ia ter pena. Mas mas depois da igreja foi isso. Eu fiquei pensando que tudo era errado e tal, não sei o quê. Eu realmente seguia muito, assim, sabe? E depois eu fui me libertando, mas até então, quando eu estava pensando em ir para o convento, aí comecei a fazer os encontros vocacionais, inclusive um beijo para a irmã Elma. Deus queira que ela não veja esse podcast. Mas ela é lá de Triunfo, todo mundo conhece a irmã Elma, ela é maravilhosa.
Oi, irmã Não, mas Elma. tem, mas tem várias. Porque irmã Elma, ela é tão assim que até hoje, se eu disser que eu quero ir, Eu ela acho que eu já dá um ouvi jeito. falar. Mas ela é maravilhosa, maravilhosa. E aí, Ela não faz muita umas gente atividades lá no lar? faz. Santana Ela é Isabel? a diretora lá. E eu já trabalhei lá também no lar como professora. Mas aí, conheci muita gente muito importante para mim, para minha formação na igreja, porque, Aham. tipo, frades maravilhosos, assim. Até hoje eu tenho muito contato, né, com postulantes, frades, seminaristas, freiras e padres também, que me ajudaram Galera demais, santa. né, galera? Que me ajudaram demais, sabe? Porque eles também me ajudaram a desconstruir muita coisa. Porque eu já estava ficando bitolada, assim, sabe? De fazer tudo ali. E eles, não, Rafa, não Alienada, é né? assim. Alienada. E aí, eles mesmos diziam, não, Rafa, não é assim e tal, tal. Mas eu sempre busquei fazer o certo. Tanto para dar orgulho aos meus pais, como também porque eu tinha medo, assim, não sei. Não sei explicar direito hoje, né? Mas hoje eu sei que não é assim que Deus quer que a gente seja, né? Não é assim que... Não pode ser doloroso, Você né? está dizendo que Sim. era o medo da surra ainda. O medo da sua... que nada se... Hoje meu pai é tão... Ele nem liga Tá mais. de boa. Pois é, se eu tivesse ido por essa... E esse boy que a senhora conheceu aos 18? Foi, tipo, Sim. o namorado que Então. representou todos esses anos de castidade, que Então, liberou eu não geral, foi bagaceiro. Agora sim, finalmente, uhul, vamos curtir o Carnaval do Triunfo. Então, eu não posso Só os falar... caretas e as veinhas. eu não posso falar muito porque meu roteiro de relacionamento de verdade, eu tô no meu segundo. Então, assim, se Então, eu falar esse muito, todo 18 mundo não já vai foi. saber quem é. E ele é da região, né? Enfim. E aí, assim, não, foi de verdade. Quando eu comecei, que foi... Tá vendo? Não é só Celso que é santo. né? Não, mas quando eu comecei, com 18 anos, né? Que aí eu já estava meio assim e tal. A questão da obediência foi mais por eu não querer causar revolução lá dentro do convento, né? Porque você tem que obedecer realmente tudo. E eu acredito que... Sem questionar. O certo, exato, sem questionar. E eu sou muito justiceira, você sabe? Sempre fui, sempre tive um senso de justiça muito aguçado. E hoje eu vejo que eu teria mesmo não concordado com muita coisa. Não porque eles fazem coisa errada, mas é porque o certo e errado é relativo, né? Sim. Então, para elas, para as superiores lá, algumas coisas que parecem errado, para mim não é. Então, eu iria me dar muito mal nesse sentido. E aí tentei, eu disse, não, se não der certo, eu volto, né? Eu faria do mesmo jeito, se eu tivesse ido para o convento e não tivesse dado certo, eu voltaria também, né? Mas, enfim, eu testei primeiro o namoro, gostei, estou até hoje namorando, né? Mas, não, mas não com a mesma pessoa. E aí, 18 anos, beleza, foi muito bom, porque, assim, eu tinha muito trauma de homem e tal, não sei o quê. Enfim, não vou falar muito aqui da minha família, mas questão de traição sempre vi de muito perto. Então, eu sempre tive muito medo e, enfim, muitos casos na família inteira, assim. Tu achava que poderia acontecer contigo e tu Exato. E eu não... Sabe aquelas meninas que crescem dizendo que não querem casar de jeito nenhum, que homem não presta, que não sei o quê? Pronto, eu era assim. E aí... Não que eu tenha mudado muito de opinião. Brincando. Não, mas aí eu passei por um processo que foi muito bom para mim, porque... ele também era muito, assim, queria muito fazer as coisas certas. E a gente acabou se descobrindo junto. E foi um negócio, sabe, um conto de fadas? Só que Porque namoro adolescente, juvenil, porque né? na verdade, eu acabei errando também. Porque como eu queria tudo certinho, tal, não sei o que e tal, eu comecei a colocar no meu namoro também muita coisa, assim. De, isso pode, isso não sei o que e tal, tal. E eu era muito... bitolada mesmo, sabe? Já estava alienada ainda sobre essas questões. E não queria desagradar a sociedade e tudo mais. Porque hoje eu sei que era a sociedade. Na minha cabeça era Deus, meus pais, mas hoje eu sei que eram os outros mesmo. Sim. Agora, por mim, tanto faz. Mas aí, eu sempre fui muito certinha. Então, todo mundo sempre... Ai, Rafinha e tal, não sei o quê. E... começou a criar um negócio de casal perfeito, sabe? Tô com esse boyzinho dos sim, 18. Exato. E a gente ficou durante 2 anos namorando e tal. Só que perfeição não existe, né? E aí eu tava vivendo um conto de fadas, só que na vida real não existe. E começou a desmoronar. E aí não deu certo, a gente terminou e, enfim, foi muito traumático o término para mim.
porque a gente era muito apegado. Tinha sido meu primeiro, eu não tinha experiência de nada, né? Como você pode... Tua primeira vez foi com ele ou foi depois? Com ele. E aí foi tudo muito, assim, atropelado, né? Enfim, confuso. E pronto. Aí, hoje, eu tô com uma pessoa que não tem nada a ver com... Depois meu desse ex. boy dos 18, aí já veio Já teu veio com... relacionamento Exato. que é... acho Exato, que todo mundo atual. teve casada. É, exatamente. Tu tem quantos anos? Rafa, que uma 26. pergunta. Não, Tenho 26. já passou um tempinho, né? Exato, Então, já sim. Eu já Mas tô teve com... paquerinhas, crushes, ficas no meio disso? Teve uns ficas, né? Assim, poucos, eu considero poucos, né? Um negócio organizado, tipo, pelo o que, menos. o que eu peguei durante toda a minha vida, tem umas amigas minhas que em uma noite peguei. Então... Hoje o negócio tá... amigas pra Hoje o fazer negócio uma tá festa, evoluído, né? Mas você sabe, não é? Não? Mas o povo... Os jovens hoje eu não sei, não. Viu? Os jovens, eu falo como se eu fosse bem velha, né? Mas eu sou aquela Você pessoa... É jovem eu ainda. sou... Não é? Se você é jovem ainda. Sim, Chaves. Mas eu já tô sou, velha. né? Você ainda tá na juventude. Por exemplo, você entendeu minha referência. Uma pessoa de 18 anos, 20 anos, já não, provavelmente não vai entender. Mas eu sempre sou aquela pessoa do rolê, que eu, por mais que eu tenha vivido pouca coisa, assim, na questão, vivi muita coisa em poucos relacionamentos. É diferente, né? Porque eu sempre gosto de pegar os meus exemplos, os exemplos dos outros, para aprender. Então, assim, se eu vivo uma coisa ruim aqui, eu tento aprender alguma coisa, tento tirar algum proveito, né? Já que me fez tanto mal, por que não buscar evoluir com aquilo? E também, quando eu vejo alguma amiga minha errando e tal, eu tento buscar também não fazer a mesma coisa, não cometer o mesmo erro, não ser burra também. Tem um velho sábio que se chama Robson. O Robson de verdade. Ele sempre diz, ou você ganha ou você aprende. Você nunca perde. É o Robson que eu conheço? Não, é o outro Robson. Outro. Tá. Mas, com certeza, eu também acredito nisso. E aí, mas tem também aquela galera que tem que passar. E, na verdade, todo mundo tem que passar por alguma coisa, né? Por exemplo, eu tinha uma amiga que eu sempre tentei fazer com que ela não errasse no que eu errei, com que ela se desse bem e tal, não sei o quê. Só que ela teve que quebrar a cara muitas vezes para aprender. Sim. Então, com o meu conselho, ela não aprendeu. E depois que... Ela foi o meu maior exemplo. Que depois que eu entendi isso, que eu entendi que a pessoa, às vezes, tem que passar por aquilo, né, para aprender. Sim. Tem gente que não aprende com conselho. Então, do mesmo jeito, eu digo, né, eu tiro por mim. Por exemplo, hoje, eu tô com uma pessoa que é totalmente diferente do que eu esperava, mas é exatamente o que eu precisava. E eu não sabia, né? Porque... menina, não, é sério. Não, é sério. Poxa, porque... declaração é uma dessa, diva, não, depois ele dessa. Sabe. Mas ele sabe que eu digo a ele, por exemplo, eu digo a ele na cara lisa, assim, eu digo, eu não esperava uma pessoa como você, porque ele tem 2 filhos, ele é 11 anos mais velho que eu. Tem 2. E aí, que gosta de fazer menino. Não é? E aí, mas assim, eu jamais escolheria, pelo meu histórico que eu acabei de contar, não dá pra imaginar, né? Eu também não, mas a gente escolhe com quem vai ficar, não escolhe, né? E eu sou prova viva disso, porque você já tá junto o meu... há quanto tempo? 5 anos. Caramba. E estamos querendo casar, viu? O negócio tá dando certo. E tu disse que não queria, agora já quer. Não, agora você vai me explicar esse rolê. Não. Quer casar ou não quer casar? Não, eu disse que não queria antes, né? Assim, tipo, eu cresci assim, porque eu pensava que nenhum homem prestava, que, enfim. Aquele negócio, né? Não é que tantos... Enfim, é porque a maioria é assim. A maioria trai mesmo, bebe e faz outras coisas que eu acho que eu não vou poder dizer aqui. Mas... Pode dizer. Não, assim, porque... Não, pro YouTube não derrubar a tua live, mulher. Depois da última programa. gravação, não cai mais nada. Não, é tipo, de quengar mesmo, de ir pras... Pode falar, fica à pras vontade. brenas. Mas, enfim. E aí, eu sempre ouvi, vi coisas na minha casa. Por exemplo, meu pai traiu muito minha mãe, então eu vi muita coisa errada e eu ficava com medo daquilo acontecer comigo. Então, eu não queria que aquilo acontecesse comigo. Sim. E aí, pronto, a questão dos traumas que eu vivi na infância também me fizeram desistir de ir para o convento, porque eu pensava que era algo que eu estava buscando para me refugiar, entendeu? E aí, sim, tem outras histórias que eu acho que tu vai gostar. Que eu falei em convento agora e lembrei. Podres. Exato. Porque eu já tive muita história que não foi.
tipo, o povo diz, mas Rafa, como é que tu tipo, não teve tanto relacionamento e fala como Tanta se... propriedade, porque né? eu sempre dou conselho às minhas amigas. Elas, mas tu nunca vivesse. Quem disse que eu não vivi? Eu não cheguei a concretizar, mas, assim, muita coisa eu aprendi com outras pessoas. Por exemplo... Você viu acontecendo eu com tinha seus muitos familiares, amigos né? no convento, no seminário e tal. É que é diferente, né? Tem os seminaristas e os postulantes. E eu não vou dizer, né, muita coisa, porque senão vão saber, mas ele vai saber que eu estou falando dele, mas teve um que, na verdade, foram dois. Mulher, desenrola esse fuxico, Que pelo mulher amor de Deus. assim, que falava comigo, porque eles tem um seminário que é mais de boa para você conversar, e tem também o convento que tem os dias de você ficar com o celular, que não é, eu não sei se é uma vez por mês, é uma coisa assim. E nos dois casos, né, as pessoas conversavam comigo. Nesse tempo, tipo, eu nem namorava ainda e tal. Mas tinha uns babados aí, tipo, porque lá você contigo. ainda está se descobrindo. Não é ficar, né? É uma coisa mais romântica, um negócio. Sim, aí isso eu também sempre fui muito romântica. Eu sempre era aquela pessoa que não sei o quê. Que lá em Triunfo, por exemplo, a gente fazia... Sabe as serestas? Os seresteiros lá de Triunfo? Eu também já fiz parte, então a gente saía pelas ruas cantando. Não tem absolutamente nada no Sertão do Pajeú que aconteça que a senhora não tenha feito. Eu tô passada. Mas eu gostava muito, velho, sério. E aí, eu sempre fui muito romântica, de não sei do que. É tanto que a questão do meu primeiro relacionamento foi muito rodeada disso. Eu acreditava piamente que eu estava vivendo uma coisa perfeita, de conto de fadas e tudo mais. E hoje eu sei que não, né? Tinha muita falha. Casar no castelo. Exato, era tudo muito perfeitinho. Mas, enfim, a gente não controla, né, a vida. A gente não controla. E eu era muito... Eu gosto de estar, tipo, tudo do meu jeitinho, assim. E acabou que desmoronou tudo. Hoje eu sou mais... Enfim. Mas hoje você tá com o boy organizado. Exato. Porque quem olha pra Divo vê aquela carinha dele, aquela carequinha não sensual. Ele é um cabinho direito, ele trata direitinho, ele... Demais. Eu vi que só a única coisa que eu sei de Divão é que ele gosta de jogar futebol. Porque ele postou recentemente, né? É. Mas ele... Não, Ave Maria, ele me respeita demais. E, assim, é isso que eu buscava, sabe? Porque é justamente isso. Poxa, se você não tiver com uma pessoa com que você possa confiar, pra que dividir a vida, né? Com aquela pessoa? Porque eu vou dormir com uma pessoa que pode me fazer mal, né? Não tem sentido, assim. Sim. Graças a Deus, eu sempre busquei minha independência, né? E eu oriento muito todas as minhas amigas e todas as mulheres que eu conheci que quiserem escutar, que tente buscar a sua independência, tanto financeira quanto emocional, né? E aí... Importantíssimo. E aí... Se você tem isso, aí você consegue pensar no que você realmente quer, o que não quer. Porque, às vezes, as suas decisões estão influenciadas por uma coisa que você depende daquele homem, né? Talvez não seja amor. Você não consegue largar por amor, mas é porque você não tem condições de separar e morar em outra casa ou de voltar para casa da sua mãe, porque é frustrante, né? Ou tem aquela dependência emocional. Emocional, exatamente. Acha que a vida só funciona que só se tem você tiver com ele. aquela pessoa. Exato. Por exemplo, eu considero meu relacionamento saudável porque eu quero sair com minhas amigas, mesmo que ele fique com raiva. Eu sei que às vezes os homens ficam com ciúme e tudo mais e tal, pensando que a pessoa vai fazer coisa errada, todo mundo pensa, mas problema, ou ele confia em mim, ou não dá certo. Do mesmo jeito que eu tenho que confiar nele quando ele sai com os amigos dele, né? Então, assim, eu não deixo de sair. Eu já deixei, né? No meu primeiro relacionamento, eu deixei. Só existia ele. Agora não. Minha família, em primeiro lugar. Minhas amigas, não deixo de ficar com elas, de sair com elas quando eu quero e tal. Seu porque trabalho. é o que... O meu trabalho, Ave Maria, meu trabalho é tudo. E, assim, e ele... Pronto, aí é que tá. A questão da minha família. Minha família, para mim, é meu tudo. Mas ele se aproximou da minha família. E hoje eles amam tanto ele, minha mãe chalera tanto ele, que, meu Deus do céu. Deixa eu te dizer uma história que eu conto sempre para todo mundo, mas só para vocês entenderem o nível. A minha mãe, porque ela é a melhor sogra do mundo, não tem condições. Ele chega lá e ela, tipo, ajeita ele e tudo, não sei o quê. Aí, logo no começo, ela elogiando. Teve um dia que não tinha mais o que ela elogiar. Eu já estava mais à vontade lá em casa. Aí ela assistindo Raul Gil, eu lembro. E estava passando uma música lá. E ele começou assim a bater o pé no ritmo, né? No chão, assim. Aí ela fez, olha, tem ritmo. Meu Deus, olha. Taca, pô.
Qual é o nome da tua Eu disse, mãe? mãe, deixa ser chaleira, mãe, pelo amor de Deus. Rose. Rose Dona é um Rosa, amorzinho, só né? babando, Dona Rosa. Não, mas agora ele tá, Divanaldo tá com ciúme que surgiu. Que meu irmão agora tá namorando, né? Aí ela foi lá em casa e tal. Ele disse, eu tô sentindo ciúme disso, que agora ela só quer saber dela, não quer saber mais Quer de mim. chaleirar Né? agora a nova cunhada. Mas eu disse, isso aí é com vocês, se Nora. resolvam. Cunhada não, Nora. Nora, É. E aí, mas é isso, sabe? Eu acho que você tem que saber escolher a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Veja como isso é pesado, né? Oxi. Enfim, a monogamia é isso, minha gente, fazer o quê? Tu é Mas aí- monogâmica? Sim, sou. Nossa. E aí, é isso, você escolher aquela pessoa, porque se você for refletir, você tá com aquela pessoa, vocês têm filhos, beleza, tem, mas um dia eles vão embora e fica só vocês dois de novo. Uhum. Então, tem que escolher bem, né? É como eu falei, a pessoa que dorme ao seu lado. Você vai dormir com uma pessoa que você não confia? Pelo amor de Deus, né? Dormir com o inimigo. Ô, Rafa, dormiria? antes eu achava... Eu acho que quando eu tava quando eu tinha uns 20 anos, digamos Sim. assim, eu achava que quando você tinha um relacionamento, tinha que ser aquele rolê pra sempre e realmente casar e aquela história só seria bem sucedida ou seria amor de verdade se ficasse pra sempre, até o último dia da minha vida. E depois, com tantos relacionamentos que eu tive na vida, que foram alguns. Mas eu entendi que Tem que fazer um cada programa história... depois só tu falando, contando Não, pro povo. claro que não, é óbvio que não. Mas eu entendi que cada história, apesar de ter seus altos e baixos, elas representam muito da nossa vida. Sim. Tiveram momentos ruins, mas também tiveram momentos muito bons. Então, cada pessoa que passa pela vida da gente construiu história, deixou marcas, fez a gente aprender coisas e Exatamente. amar de uma certa forma. E eu acho que é isso. Mesmo você com poucos relacionamentos, como você coloca, mas você viveu coisas muito intensas. E isso faz muito sentido para você. Com certeza. Amar é isso, amor é isso, afeto, enfim. Eu acho massa. E o babado, só para finalizar o babado que eu falei da questão do convento, é que Aham. depois essa pessoa saiu do convento dizendo que foi por minha causa. É. 2 já, mas um eu desconfio, assim, o outro eu tenho um pouquinho mais de confiança que realmente foi por mim, mas outro... Tu desconfia como assim? Que ele te usou de pretexto? Ou Não, tava com a lábia? não que ele realmente queria, mas aí eu já não podia fazer mais nada, que eu já tava namorando Aham. e, enfim. Minha gente. Mas foi. Ah, pois. Tem um que eu acho que foi só lábia mesmo, só pra ver se pegava a besta. Mas outro. Pra ver se pegava a besta. Mas outro disse mesmo que. E tem uma carta que ele escreveu pra mim, que eu nunca vi essa carta. Que ele ficava me prometendo de entregar, aí foi pro convento, não entregou. Depois saiu do convento. Hoje, graças a Deus, ele é bem casado. Vocês Nunca de, mais- de Triunfo realmente são muito românticos. É que Eu era Triunfo tem demais, aquela eu era aura, mais. Eu era muito romântica, assim. Tudo de você imaginar de romantismo eu já fiz. Né? Já fizeram Surpresa, uma não sei o seresta que e daquelas tal. pra tu? Na janela, aquela coisa toda. Já fizeram parecido. Assim, Hein? parecido. Já, Foi como? tem Não, muita conta. coisa. Agora conta. Eu sou louca por uma De chegar seresta. assim, tipo, de chegar às 4 horas da manhã É lá na seresta. minha Essa- casa. uma declaração. Qual é o nome? É seresta mesmo que chama? Serenata. Serenata. Seresta é... Seresta tá? é Lila. Ó, menina ali, seresta. Um brega na sua porta. João Carlos, E, lá. minha gente, mas só que Deixando no teclado. eu gosto de brega, eu vou fazer o quê? Olha, sabe quais as músicas mesmo que eu gosto mesmo? Bolero, músicas dos anos 40, Dalva de Oliveira, Altemar Dutra, é nesse nível, Nelson Uma Gonçalves. jovem senhora. Uma jovem senhora, exatamente. Daí eu gosto de sambas antigos. Bom demais. Muito, muito, muito bom. Tipo Ai, Cartola. Nossa, muito Bicho, Bezerra da Silva é Eita, menina babado. aí, ó. A galera aqui, tô na Silva turma é boa. Né? organizado. Tem que sair um dia pra escutar essas coisas, né? O bom de entrevistar comunicadores é que você faz uma pergunta, ele responde 20 que Ô, você Jesus. tinha aqui programada. Ô, E eu mulher, aqui, ó. mas qualquer coisa tu me poda aí. Não, se claro tu que não, deixar. tá maravilhoso. Vamos para este belo vinho que você trouxe aqui. Eu quero Eita. saber qual é a sua Mulher, eu ia intenção trazer- com esse negócio. Eu ia trazer outro, né, e tal, mas eu não sabia que eu... Aí, Quinta do Morgado, todo mundo bebe, né? Então, Não, Quinta é maravilhoso. eu trouxe... Quinta eu é trouxe ele que aí organizadíssimo. não tem erro, né? Tem não. Que aí de todo jeito dá certo. E o que é que você Sim. quer com esse vinho nessa noite? Não, assim, eu assisti a alguns programas, né?
E eu vi que tava faltando alguma coisa. Por quê? Tinha uma galera que não tava acertando os dedos. Eu sou a primeira. E aí, eu acho bonito e acho que fica mais interessante. O Eu Nunca com um belo dosinha, gole, né? né? Um belo gole. Então, Ela se quer você me quiser embebedar, usar, né? Inclusive, pela Scope, se você quiser, a gente patrocina. Eu vou fazer o mesmo pantinho que eu Toda fiz no vez. off. A gente patrocina toda semana, né, de podcast. Sim, senhora. Ou o vinho ou o suco, né? Porque tem gente que não bebe álcool também. Quem não então. beber, vai beber. O que você mandar aqui vai ter que beber, que é a Scope que vai mandar. Então já manda os do Junto mês. com a TV Farol, eu tô gostando desse negócio, Pois vai dar certo. E aí... Fica à vontade. Você quer tomar um golinho? Mulher, seria interessante eu abrir pra... Não, mas você quer, porque esse aqui é seu. Oxente, nós toma. Esse é Mas seu, tá. esse daí é seu. Aí você... A Eu trouxe produção tá reclamando abridor aqui. Como Fazer é? o quê? Pra eu tomar Tome cachaça mais mais ela, o tu. menino dizendo ali. Pois é, eu tenho que Vamos ter ver muito cuidado os- com o álcool, né? Eu os trouxe dotes. um abridor que eu não uso. Ele é muito ruim, isso aqui, mas eu vou ver aqui. que eu tô Atenção, acostumada com senhoras e outro. senhores, para Rafaela É Santos bom que se abrindo der a garrafa errado, de rende mais vinho. entretenimento, né? Não é, deixa eu tirar aqui o copo para ele não Tira aí. escapar. Ela não tá confiando muito, não. Mas, sim. Engancha aí. Um momento de reflexão em que você vai estar que com é? seu cônjuge, Né? abrindo um bom vinho, tomando uma dose, uma tacinha de vinho. Agora isso, o programa é gravado 3 horas da tarde, numa Mulher terça-feira. abafa. Não, minha gente. Eu vou chegar. Hoje eu tive que eu pedi a ela pra gravar à noite. Ela Cala acabou a de boca, sair do vai. dentista. Eu disse, mulher, venha gravar. Nem que você esteja com Foi a boca mesmo. mole, anestesiada. Fala na Ela disse, frente. é bom que fica melhor ainda. Eu disse, pronto, não vai dar certinho. Mas aí deu tudo certo, né? Ah, foi E maravilhoso aí, ó, a pronto, abertura agora do deu vídeo. até certo, tá vendo? Eu nunca tinha aberto com esse daqui, não, mas Muito deu chique. certo aí. Se desse errado, era melhor. Já que a gente tá nesse rolê de trocas de presentes, nesses mimos, que a Yes Cosmetics mandou um batom da Manu Que para a lindo, Rafaela Santos, obrigada. porque ela é fina e elegante. Pense essas fofinhas E- das pernas. Esse batom é brincar. babado, mano. É Não, esse batom que que eu estou lindo. usando, que deixa a pessoa com um bocão, com um Minha negócio. gente vai fazer a propaganda, cadê os Sim. meninos? Que tem É nessa aqui que eu ácido tô vendo. hialurônico. Com certeza eu vou usar. E, olha, minha mãe, que me ensinou a usar batom, né? Que ela, Aham. minha filha, bota um batonzinho, não sei o que, sai pálida. Minha mãe é tão de um jeito que eu fui pro hospital com ela tava internada, eu fui com ela, e, tipo, no tempo da pandemia, ela com a máscara, e a enfermeira foi tirar a máscara dela pra dar não sei que remédio foi. E a mulher cheia de batom, a máscara tudo borrada de algum... Porque ela não deixa de passar batom Não sai quando ela sem sai. batom. Quando ela sai de casa. Não E é organizada. exato, eu vou ter que mulher- comprar um desse pra ela. Mas maravilhoso. Amei, amei demais. Batom É- vermelho é tudo, né, é- mano? Não, batom Por isso vermelho tu só salva o apresenta rolê. assim, né? É porque dá uma organizada. Eu não sou Muito muito de lindo. maquiagem. Eu Não, mas tava tá passando lindo. o batom aqui me borrando. Precisa, Nando, Mas, maquiagem. Pra dar uma Beleza, organizada. já é Com licença natural. aqui no Muito vinho, eu vou obrigada, lhe amei servir. demais. Eita, que chique, meu Deus. Eita. Mulher. Rafa, no dia da gravação da abertura, eu sei que é um litro desse. E foi. Pra poder gravar, porque eu tava morta de vergonha. Ela fingindo que tava errando pra poder beber mais. Aham. né, gente? A Lu disse a mesma coisa. Vamos chamar um gole. Né? Mas Aí foi. o menino confirmando, tá vendo? Um Mas vamos lá, brinde vamos lá a essa brindar. entrevista massa. Eita, que chique. E bem-vindos ao Eu Nunca. Tem que beber, porque senão nunca Eita. mais transa. Meu Jesus Cristo. Coitada, eu Ela, passei tanto tempo, ela depois... Tem que aproveitar agora, mano. Não pode Não, parar, não, pelo amor de Deus. Eita, mano, vamos lá. Rafaela, seja bem-vinda ao Eu Nunca. Obrigada. Trouxe 10 perguntas Jesus. pra você. Sim. Perguntas aleatórias, nada muito comprometedor, porque Tá. você me disse que queria ser freira. Eu fiquei com medo de entrar em lugares que fossem muito Foi pesados. bom, né? Porque né? se eu tivesse dito, né, já... dito Quase as fui coisas que eu- freira, de verdade. Então, saí por causa de um amor. Eu pensei que tu ia dizer isso. Eu, não, mulher, Não. pelo amor de Deus, volte pra lá, que se for por macho não vale, não. Vai, Não, não. mas, Pois é. 5 dedinhos. Vamos. Se você errar... Ah, não, vai ser Ah, com não, dose. agora não, com é. dose. Gente, se seca nas botas. É, misericórdia. Vou sair beba hoje. Eita. Alan, qualquer coisa tu corta. É bom que ela bota as coisas, né, pra... Agora é que ela vai botar a coisa que ela fez, que é pra beber. Ai. Lá, mano. Eita, Rafaela Santos. é. Eu nunca fiquei com alguém que jurei nunca ficar. Só foi uma Triste. pessoa, em minha defesa. Tu foi eu também, quantas? só foi um. É.
Então tá bom. Na verdade, assim, não é que eu tenha jurado não ficar, mas assim, se alguém me perguntasse, e inclusive eu não me orgulho não, assim, se me perguntar eu digo, o quê? No meu caso foi uma ex. Eu disse que nunca mais ficava. Nossa. Peguei e fiquei. Quem nunca, né, amiga? Inclusive, Deus queira que não tenha nada disso. Não, foi ó. Mas enfim. Vai. Eu nunca peguei um Uber ou um mototaxista. Não, também não. Nunca não. Eu vou Inclusive, tomar água pra não ficar o bêbado. taxista que eu conheço, Marimar. Não dá. É brincando, é Sem beber. Toma um golinho d'água pra organizar. Sim. Eu nunca conheci alguém com a boca gospel. Eu não vou explicar, não. Eu conheço vários. Todas minhas amigas gays. Meu Jesus Cristo. Quem não entendeu, não vou explicar que eu não sou Boca a nega gospel pra lá. estar dizendo que é panteju. Não posso. Ô, Manu, mas assim, é conhecer, tipo... não sei, eu acho que eu não cheguei a ficar com nenhum da boca gospel, não, mas eu já bebi, tá bom. Ficar, não. Já, tipo, troquei mensagem... Será que eu já fiquei com alguma mana da boca gospel? de ficar, não. Eu acho que não. Vocês sabem não o que é boca gospel? Não, gente. depois eu explico. Pra depois o pessoal da igreja evangélica não... Enfim. Vai. Tu entendeu, né, Celso? Tu entendeu? Eu nunca aticei e deixei na vontade. Já, sempre. Bata aqui, amiga. Oxe. Inclusive, adoro. É meu rolê favorito. Inclusive, quando eu tava entediada, era só o que eu sabia fazer. Com o boy do convento. Não, com os coitadinhos. Que aí Não, ia ser a pesado. Maria não, eram os meus amigos. Até hoje são meus amigos. Gente, dá um calorzinho, né? Não é? Eu nunca chamei o boy ou a racha pra ver Netflix. Eu amo tu dizendo Racha. Porque eu Pra seria, ver- né, no caso. Mas... Pra ver Netflix. Não, Netflix. Vale na com minha o que época a não pessoa tinha, não. tá... Não. Na minha época não tinha Netflix. Vale com o atual? Se for... Vale. Então... Bebe aí. Eu nunca chamei, não. Vou beber água, pera. Já sim, com certeza. Eu vou logo direto pro negócio. Né? Enfim. Eu nunca curti uma foto antiga do crush pra chamar a atenção. Oxe, eu curti o Instagram todinho. É assim, ó. E não deu Essa foi certo. mais discreta. Eu... Mandei direct. É. Ó, eu já me passei nessa vida, viu? Atrás de gente. Já fiz coisa que... Sim. O cão ia ter pena de Até O cão ia ter pena de mim. Ai, gente. Eu nunca recebi ou mandei um nudes. Recebi já, mas mandar... E ainda é brindando. Eu não vou dizer não se eu recebi ou se eu mandei. Tu não... Que sábado vocês estão vendo, minha gente? Eu tô me ferrando aqui, viu? Eu nunca peguei meus primos. Não. Eu tenho muito primo, viu? Se E tu nunca tivesse peguei, pego tua família É porque toda... meus primos... tipo, eu tenho um irmão de 25 anos. Então, dali pra baixo, eu acho... Teus primos são mais novos que teu irmão. São. Então A maioria. É tudo herê. A maioria. E assim, eu acho que é, tipo, tudo como meu irmão. Aí eu não consigo, não. Nem se eu Já quisesse. deu uma Meus desorganizada primos são aqui. belíssimos, mas eu não consigo, graças a Deus. Porque a gente foi criado como irmão, sabe? Aí Não rola, tem maldade, não. Ia ser meio incesto, né? Exato. É, Nesse meu- caso seria. Quando é um primo distante que você nunca vê na vida, que, enfim. Tem casos na minha família de, né, primo e prima casado Hoje e tem tal. famílias aqui em Serra de casamento, ter filho. Não julgo. com Mas primo. assim, por exemplo, eu fui criado com meus primos. Fui criada com meus primos. E aí, não dá, né? Não, dá não. Parece meu irmão, aí Deus me livre. Eu já tô ficando meio bêbada. Já. A gente já tá na 9ª pergunta. Já? Gente, Eu não sei qual como. ainda. Deixa tá. eu até conferir aqui se eu... Perguntou Foi. tudo, amiga. Pergunta aí. Passou rápido mesmo, viu? Foi. Diz Eu mais. nunca fingi orgasmo. Eita, Rafa. Lasca. Vá tu próxima. Tu disse que era... Mas mulher. Eu disse que era leve. Agora eu fiquei pensando que eu ia assistir isso, minha Deixa Jesus. quieto. Deixa baixo, deixa baixo. Eu nunca fiz uma homenagem. Não. Eu já disse também. Nem tenho aqui faz vontade, eu tempo. sou muito egoísta pra fazer.
Eu sou muito egoísta, assim. Como assim? Eu sou egoísta, eu só quero as coisas pra mim. Ou melhor, a pessoa pra mim, né? Sim. Aí eu não consigo, não. Ave Maria. Não consigo, não. Pode tomar, Não é nem agora preconceito. acabou. É mesmo, foi mesmo. Agora quem foi que ganhou aí? Eu querendo. Vocês contaram aí, minha gente? Eu não contei, Eu acho que não. tu ganhou, viu, Manu? Que teve umas... Ganhou? Não, ela ganhou, no caso, perdendo ou ganhou? My friends. Porque ganha quem bebe menos, no caso, né? É. Ah, mesmo dá pra ver pelo copo, Manu, ó. Eu... Embora meu gole não seja. Mas eu dei uma golada Deu dupla uma aqui golada. de um negócio. Que, enfim, esquece, aproveitando deixa pra lá. aí, né? Rafa, estou mandando Sim. para você agora o nosso próximo quadro. Nosso próximo e último quadro. Aí tá com quanto tempo de gravação, minha gente? Eu trouxe um... Oh. Pois arrasou. Eu trouxe um vinho suave e aí é bom, né? Porque a pessoa bebe nem... Não é. Daqui a pouco, quando a gente levantar... Eu brincando. Cai ali Não, por cima das lâmpadas. mas eu sou acostumada. Mulher, isso aí não vai nem encostar. Sim, vamos lá. Trouxe aqui para Eita. o nosso quadro Love Time. Inspirado, inclusive, Eu não em acredito você não que foi nessa, e nos não. rolês de rádio, que eu escutava muito quando eu era criança. Eu adorava esses Love Time, não sei o que. A Love tradução. songs, Love né? Songs. A Love tradução simultânea era maravilhoso. Sim. Não, mulher, até hoje tem uns colegas que faz. Tu fazia? Tu já fez? Não, a tradução não, mas tem um monte de colega meu que ainda hoje faz. Pois Faz. é um negócio organizadíssimo. Só que. Mas já apresentei programa romântico também. Não, eu tinha que apresentar, né? Porque Já a senhora, a própria princesa da Disney. Esse, Muito depois da romântica. guerra. E aí eu trouxe uma música do cancioneiro popular Gente. brasileiro que está fazendo. Eu arrudei. Que está fazendo muito sucesso nos Artista streams. contemporâneo. Um artista contemporâneo que, inclusive, está numa polêmica que tava com um boy, né? Num negócio de um Sim, clipe. exatamente. Negócio babado. Não gostei daquilo, não vou mentir. Assim, eu gosto muito do trabalho dela porque eu acho que ela é bem... Ela é o que um homem é tranquilamente no Bem mundo sucedido, artístico. né? Ela faz o que os homens fazem e ninguém liga, mas Sim. como é uma mulher, todo mundo aponta o dedo. Critica. Né? É, estamos falando de Anitta. Eu Anitta. achei complicado. Eu gosto dela, assim... Não, Por coisas que tem ela umas músicas que eu não performa. gosto e tal, não sei o quê. Mas, assim, a pessoa dela, assim, a forma como ela se posiciona, eu acho interessante. Sim. Mas só que nesse caso aí, a galera tá em razão de estar caindo em cima. Porque falaram uma coisa que faz muito sentido. Ela ter sempre a cultura negra e da favela como quando ela vai hipersexualizar nos clipes e tal, ela sempre usa aquele ambiente. Por quê, né? Exato. Ela pode fazer de outra forma. Quando ela tá namorando é um boy branco. Mas, enfim, acontece. enfim. Eu concordo super com isso. Não, Mas vamos lá. No Love Songs de hoje, Love Time. No Love Time de hoje, com Rafaela Santos, a favorita. Vamos ler Ai Papai, de Anitta, com MC Dani. Tu é quem tá me ensinando, Anitta? Tu vai ler a parte grifada, dá pra ver aí? Certo. Ok, dá sim. Te avisei que ia ser uma vez. Tu prometeu não se apaixonar. Ó, minha gente, doeu aqui, eu juro. Love time. Vai. E olha quem tá pedindo replay. Se afogou no chá. De cidreira. Uma hora dessa. Tá me ligando, procurando, tá doidinho pra quebrar tua promessa. Não tem juramento do dedinho que resista a uma sentada dessas. Te avisei pra não brincar. Eu quero ver tu esquecer, depois do chá que eu te dei. Ai, papai, macetei. Nenhum vai te superar, meu filho. Tu fez o ai preto, não superou. Vai. Foi um tal de Vucu Vucu. Tá maluco? Quer replay? Ai, papai, macetei. A voz aveludada é ótima. É a senhora. Ah, é verdade, eu continuo. Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei. Ai, papai, macetei. Foi um tal de Vucu Vucu. Tá maluco? Quer replay? Ai, papai, macetei. Vai te lascar aqui. Ai, papai, que porra nenhuma.
Eita, Jesus, não, mas tu escolhe as melhores, viu, Manu? Bom demais. Mas tá estourado bem essa música, né? É a última vez que eu peço, por favor, diga, ai papai, macetei, com a vozinha de rádio. Eu vou falar olhando pra cá. Ai papai, macetei. Obrigada. Maravilhoso. Muito obrigada. Né? Parece uma coisa. Não, mas eu acho incrível essa galera do funk, esse povo cantando os proibidão com sentimento, né? Parece aí que estão sofrendo. Você senta aqui. Que eu te dei, não sei o quê. E, com sentimento, que, meu Deus, eles estão vendo que eles estão crendo que realmente né? isso é a nova forma de amar. Deixa, mulher. O amor na modernidade, não. No tempo, no hoje a gente tem a liberdade de escolher o que a gente quer escutar, né? Graças a Deus. Antigamente a gente tinha que escutar o que passava no rádio. Hoje em dia a gente pode, né, tá ali escolhendo, enfim, até para as crianças. E o que era tido como ruim do rádio antigamente, tipo, como bobo, como cultura de massa, é o tchan. Coisa que a gente ama hoje em dia, né? Não é, mulher? É maravilhoso. Que lembra a nossa infância, né? Eu, por exemplo, vários momentos escutando Tarraxinha, Djavu. Era ótimo. Né? E ali... Meu Deus! Bonde do Maluco, Latitude 10, meu Deus. Né? Mano. Pronto, ali, dancei horrores. Tu é uma senhora de 26 anos. Né? Eu tenho 33 e lembro de tudo isso. Mas pra tu ver como eu sou eclética, de Nelson Gonçalves, David Oliveira, a Tarraxinha. Pra Tarraxinha, DJ Bonde do Maluco. Bom demais. Rafa, muito obrigada por essa entrevista. Valeu. Foi massa. A senhora arrasou muito. Muito Manda um cheiro pro seu cônjuge. Com certeza. A carequinha mais charmosa, junto com a voz mais aveludada de Serra Talhada. Obrigada. E manda um cheiro pro seu povo, seus alôs, sei lá. Sim, com certeza. Mandar um abraço, né, bem grande para todo mundo que está assistindo. E eu acho assim que esse programa tá só começando, né? Eu escuto e você se inspirou no rádio, então eu fico muito feliz. Eu assisti muitos. Como e eu fico fã, viu, mano? feliz porque demais. como profissional, ela precisa caminhar um bocado. Mulher, eu gostei demais. Eu sou tua fã, né? E assim, tudo que tu faz, eu amo os teus textos e tudo mais. E assim, eu gosto quando é dessa forma natural, original e, enfim, espontâneo. Porque eu acho que é isso que pega, sabe? É isso que vai. E dava tranquilamente para ser um programa de rádio, mulher. Eu fico escutando, só imagino no rádio. Mas tá crescendo, né? E tomara que seja cada dia mais sucesso. E a galera aí que tiver, né, vendo a gente pelo YouTube, vão compartilhando, comentem aí, né? Colaborem, porque eu sei que para poder manter um negócio desse no ar, para poder produzir tudo, é uma guerrinha, viu, gente? É babado. A gente que já produziu o programa e tal, sabe como é babado mesmo. E aí, um beijo para todo mundo, um beijo pro meu amor, um beijo para minha família e para quem assistir esse podcast. Graças a Deus que não foi tão, não, né? Não foi pesado, foi bom. Tá não, mas eu também não tenho minhas coisas não são muito de... Eu só queria falar safadeza, né? Não, mulher. Aqui minhas coisas são de boa. As coisinhas e aí, dela. a gente falando da questão de rádio, né? Hoje, podcast, teve até um meme que eu tava vendo na internet, um menino que foi mostrar o avô, ele disse, não, isso daí já existia, era o rádio. Exatamente, né? Porque parece muito. O podcast ele foi inventado para o áudio, né? Para as plataformas de streaming de áudio. E agora tá entrando aí na áudio e vídeo e aqui estamos nós, belíssimas, né? Assim, a senhora tá aí belíssima. Eu tenho minhas mulher, ressalvas. Mas, obrigada, de verdade, mana. Foi uma honra enorme te entrevistar. E esse é um dos programas mais especiais pra mim, porque sempre quando eu falo com alguém da comunicação... Não, pera, mulher, deixa eu dizer. Isso é uma manteiga derretida, isso. Quando eu falo com alguém da comunicação que não faz parte do convívio nosso aqui do Farol sim. Diário, é uma oportunidade de aprender, de estar junto, de se renovar um pouco, né? De renovar esses laços, essas forças. E eu sou fã, muito obrigada. E pessoal da TV Farol, curtam, compartilhem, mandem seus alôs, comentem, digam se gostaram ou não dessa entrevista, o que é que vocês querem ver aqui no Pode Amor. Envie para alguém legal, alguém que já passou por momentos românticos, que já quis ser freira, enfim, mande para alguém que você acha que vai... Mande para alguém que você acha que vai se identificar com esse Pode Amor. E semana que vem tem mais podcast Amorzinho Emocionado com esta criatura doida que vos fala. Até já, um cheiro. Tchau.